de urina chamado EAS, né? Que é um exame que analisa os elementos. Esse EAS é uma sigla para elementos anormais do sedimento. Então, é um exame que consiste em avaliar a urina sob 3 aspectos: físico, químico e microscópico, tá? Então, vai avaliar os componentes dessa urina, né? Químicos, componentes celulares e também avaliar o aspecto físico dela. Então, geralmente, um exame de urina, muitas vezes, começa só de observar o próprio frasco onde essa urina está presente, né? Verificar se ela está numa coloração adequada, se não está, se ela está muito turva, se ela está muito límpida, né? Então, começa já um exame até visual, olho nu. E aí a gente tem como avaliar também através de reações, onde é feita, mergulha uma fitinha na urina, que tem vários quadradinhos coloridos, né, semelhante àquelas fitas que são usadas para verificar pH de solução, e cada quadradinho desse representa um elemento que vai ser analisado. Então, por exemplo, glicose, proteína, corpos cetônicos, o pH. E aí você tem essa fitinha sendo mergulhada aqui e lê, faz a leitura dela usando o rótulo que vem no próprio frasco de fitinhas. Então essa é uma análise. E a outra que é no microscópio, onde a gente vai ver a sedimentoscopia, né? A presença dos leucócitos, hemácias e tal. Então aqui nesse laudo a gente verifica o seguinte, né? Que a gente tem avaliação da densidade, né? Então existe um valor de referência para saber o quão densa está essa urina ou não, o pH, as proteínas, isso tudo é visto através dessas fitinhas aqui. Corpos cetônicos, então a gente viu, por exemplo, proteína tem que ser negativo, lembra? A gente tem reabsorção de 100% dos aminoácidos. A glicose também, valores que se aparecer muito baixos, geralmente é 100% reabsorvida, a gente não pode encontrar ela na urina. Hemoglobina também não, porque a gente não tem passagem de hemácia. E aí a gente tem vários elementos aqui, né? As bactérias, células epiteliais e tal. O que eu vou focar aqui, eu vou focar em 2 aspectos com vocês, tá? Eu quero falar com vocês a respeito do pH urinário e depois a gente vai falar a respeito do urobilinogênio, que é um derivado da bilirrubina. Então nesse vídeo agora a gente vai falar de pH. Então é o seguinte, gente, olha só. O pH urinário, né, ele vai variar aqui, esse laboratório estipula esses valores. Esses valores podem mudar um pouquinho, tá, de acordo com cada laboratório, mas muito pouco. Então a gente vê aqui que ele varia de um valor muito ácido, 4,6, a 8, né? Então esse é o valor de referência. Então a urina tendo um pH dentro desse intervalo é considerado normal. O que acontece? A gente sabe que o sistema renal é um importante sistema na questão da regulação do pH plasmático, né? É um sistema de tamponamento muito importante, assim como o respiratório, assim como o par de tampões químicos, enfim. E aí o que acontece? Geralmente o pH urinário ele reflete o pH plasmático. Se a gente tem um plasma tendendo a uma acidose, a gente vai ter uma compensação, isso considerando o indivíduo com uma saúde renal ok, né? Uma boa saúde renal. Se ele tem um pH do sangue tendendo a uma acidose, a gente vai ter uma compensação urinária, ou seja, a gente tende a ter esse rim excretando, eliminando, secretando mais hidrogênios lá no néfron. E isso vai fazer com que essa urina fique mais ácida. A mesma coisa ao contrário. Se a gente tem uma redução de ácido no organismo, o pH plasmático ele tende a ficar mais alcalino e, consequentemente, o néfron ele vai secretar menos hidrogênio, porque vai ter menos hidrogênio para ser secretado. E aí, o que acontece? O pH urinário tende a ficar mais alcalino, tá bom? Então, o rim ele vai de acordo com o pH plasmático, né? Na verdade, o rim não, a urina, né? O pH da urina vai de acordo com o pH do plasma, o rim está sempre compensando, né? Se está faltando, segura, se tem demais, joga fora. E aí é o seguinte, a gente viu que a gente tem uma secreção de hidrogênio acontecendo ao longo de todo o néfron, desde o túbulo contorcido proximal. A gente só não tem secreção de hidrogênio acontecendo no segmento fino da alça de Henle, só. O resto tudo secreta hidrogênio. E a gente pensa, poxa, tanta secreção de hidrogênio, esse pH aqui da urina, eu imaginaria que ele fosse mais ácido, né?
Lembrando que o pH do plasma ele vai ficar ali entre 7,35 a 7,45. A variação, né, a janela de variação é bem estreita. Aqui não, a gente tem uma ampla janela que pode variar, porque se trata de uma via de escape de ácido. Então a urina ela pode se apresentar bem ácida, ó, 4 é um valor bem ácido, né? Mas ela também pode ficar bem alcalina. Isso vai ser de acordo com a necessidade do corpo, tá? Né? Vai fazer essa compensação, como a gente está falando. Mas voltando. Já que a gente tem grande secreção de hidrogênio, a gente esperaria que esse pH urinário fosse extremamente ácido. Mas não é. Por quê, gente? Além da gente ter o sistema renal como sistema de tamponamento do sangue em termos de pH, a gente tem também um tamponamento do líquido que vai ser a urina, ou seja, do filtrado glomerular. Ele vai sofrendo o tamponamento justamente para a gente não ter a produção de uma urina muito ácida, que seria até um líquido meio complicado para o próprio sistema urinário, entendeu? Ele poderia até provocar danos nas estruturas. Pensa esse material lá dentro da bexiga urinária, né? Mega ácido. Coitado da bexiga, né? Então a gente tem um tamponamento, a gente tem esse pH se elevando por conta de sistemas de tamponamento. Então vamos ver como é que é isso? Olha só, então a gente viu o seguinte, que a gente tem a secreção do hidrogênio, né, acontecendo através de um cotransporte com sódio ou através de transporte ativo. Né? A gente viu que pode acontecer das duas formas ou até mesmo através de cotransporte com potássio. Mas com o sódio e através de transporte ativo são as formas mais comuns que acontecem. A gente viu que esse hidrogênio ele é produzido a partir de uma reação química que acontece dentro dessa célula, porque tem uma enzima chamada anidrase carbônica. Tudo isso a gente já viu, né? Algumas vezes, inclusive. Foi meio que repetitivo ao longo dos vídeos aí. E aí a gente vai ter esse hidrogênio sendo jogado fora em direção ao lúmen tubular, né? Lembra, esse desenhozinho vocês já estão, acho que, ambientados, né? Então se a gente tem bastante gás carbônico, o gás carbônico é um formador de ácido. Esse excesso ele tende a vir aqui para a célula justamente para ele sofrer essa reação e a gente ter ele sendo, vamos dizer, deletado, reduzido no sangue. E isso leva à formação de um ácido chamado ácido carbônico, que depois se dissocia formando hidrogênio e bicarbonato. Bom, o que vai acontecer? O hidrogênio é jogado fora no lume. Isso acontece, como a gente falou, ao longo de praticamente todo o néfron. E aí esse excesso de hidrogênio, depois, até no final, ele tem que ser jogado meio que na marra, tem que ser transporte ativo, porque senão ele não sai, porque a gente já tem uma inversão de gradiente, né? Ele não pode ficar livre, leve e solto, porque ele vai deixar esse pH do filtrado muito, muito ácido. Então a gente vai ter dois principais sistemas de tamponamento que vão funcionar para diminuir a concentração de íons hidrogênios livres, tá? Porque o problema é quando ele fica livre, leve e solto, é isso que impacta o pH. Então tem que amarrar ele em alguém, tem que tirar, grudar ele numa outra molécula. E é o que esse sistema de tamponamento vai fazer, tá? Então a gente vai ter aqui um tampão chamado tampão amônia, onde a gente tem a molécula de amônia, NH3, ele vem a partir de um aminoácido chamado glutamina, tá? Inclusive tem outros vídeos aqui no canal que é uma playlist só de regulação de pH, quem tiver mais interesse e quiser saber mais e tudo além do renal e saber mais sobre isso, tem uma playlist aqui só sobre essa questão de regulação de pH. Mas vamos focar no tamponamento urinário. Então a gente vai ter a partir dessa glutamina, desse aminoácido, a formação da amônia. A amônia vai estar presente no lumen tubular, ela é secretada aqui, esse aminoácido está na célula tubular. E aí a gente vai ter essa amônia se ligando ao hidrogênio e formando um íon amônio, tá? Então, ó, NH3 vira NH4+. Então a gente tem um íon amônio. Por que tem que formar o íon? Porque se ficar assim, ela é reabsorvida, né? Então a gente carrega, deixa ela no seu estado ionizado e aí ela fica aqui presa no lumen tubular e ela se dissolve em água, bem, né? Porque tem carga elétrica. Beleza, esse é o principal sistema de tamponamento da urina, é o tampão amônia, tá? Que é esse aí. Bom, gente, o outro que a gente vai ter é o tampão fosfato, tá? Que vai ser formado pelo hidrogênio fosfato, que é essa molécula aqui, HPO4 2-, né? E ela vai se ligar também, o processo é o mesmo, a um hidrogênio livre, quer dizer, remove esse hidrogênio livre da solução, ele vai ficar grudado numa molécula e isso vai fazer com que o pH suba. O princípio mesmo do tampão amônia. E aí o que a gente vai ter? A formação do chamado dihidrogênio fosfato, né? Aqui era hidrogênio fosfato, aqui vira um dihidrogênio, ó, 2 hidrogênios, tá bom? E isso vai neutralizar e vai ajudar ao pH
urinário não ficar tão ácido, apesar de receber tanto hidrogênio esse filtrado, né? Através dessa secreção intensa de hidrogênio que a gente tem ao longo do néfron. Tá bom, gente? Então, por isso que o pH urinário ele não é tão ácido, apesar de ter tanta secreção de hidrogênio, porque a gente tem a ação de tampões que vão fazer com que esse pH suba. Tudo bem? Bom, então a gente volta no próximo vídeo falando de urobilinogênio, ou seja, vamos falar um pouquinho do porquê que a urina é amarela. Então a gente se vê.